Bom, a aula de hoje vai ser mais sobre uma espécie de temas importantes ali, que eu peguei alguns vestibulares, e como da FDF, né, que é a faculdade onde eu estudo, e algumas outras que sempre, quando vai cobrar alguma coisa de atualidades, sempre pede alguma coisa relacionada à América Latina, né? Principalmente alguma forma de governo, alguma crise que está tendo lá, alguma coisa relacionada aos presidentes. E aí, então, eu resolvi dividir mais ou menos em duas aulas, a dessa semana e a da semana que vem, que vai ser sobre a América Latina em geral, né? Eu vou pegar alguns países ali, os mais famosos, e vou meio que fazer um resumo ali da situação atual de cada país, vindo ali meio de 2018, 2019, até chegar no ano de 2021, onde a gente está. Então, eu vou falar da Argentina, do Uruguai, Chile e da Bolívia hoje. E aí, na próxima aula, acho que vou falar do Equador, Venezuela, talvez Cuba também, né? Trazer um pouco a situação de cada país ali da América Latina, que isso costuma cair bastante nos vestibulares. Então, aí quem for chegando aí, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar. Eu vou compartilhar os slides aqui, e aí vocês falam se está dando para ver aí. Está todo mundo conseguindo ver os slides aí? Sim, tudo certinho. A Tá. situação dos países na América Latina. Isso mesmo. Obrigado. Bom, Nada. então, vamos lá. Vou começar aqui pelo primeiro, né? Los Hermanos aqui, Argentina. Explicar um pouco o contexto da Argentina nos últimos anos, até chegar mais ou menos atualmente, né? Há vários anos a Argentina ali ela convive com muitos problemas, principalmente econômicos e sociais, né? A inflação lá é muito alta, mais ou menos o que é parecido com o que aconteceu com o Brasil na década de 80 e 90 ali, né? A inflação meio descontrolada, a moeda muito desvalorizada, e o que está acontecendo também com o Brasil agora, né? A inflação está começando a voltar, a crescer de novo, está tudo ficando muito caro. E isso aconteceu também por conta de um desequilíbrio ali nas contas públicas da Argentina, né? Eles têm baixas reservas internacionais, pouco dólar, e quando o país ele tem pouco dólar, quando algo falta, né? Geralmente o preço tende a subir, porque muita gente procura, e aí aquilo ali vai só desvalorizando a moeda deles, né? O desemprego deles também é elevado, e a pobreza aumentou nos últimos anos. E isso já vem de algum tempo, desde a época da Cristina Kirchner, né, que governava a Argentina antes. E aí a população argentina tentou meio que dar uma mudada nessa situação na eleição de 2015 e elegeu um presidente com as ideias opostas à da Cristina, que era a antiga presidente do país. Em 2015, né, o Maurício Macri foi eleito. Ele tinha uma orientação meio liberal ali, de centro-direita, e ele tinha a promessa de recuperar a economia da Argentina, né? Melhorar a condição social, o poder de compra dos argentinos, e ele foi eleito justamente para isso. Só que durante o governo dele ele não conseguiu aprovar praticamente nada, né? Nenhuma reforma. Ele não teve um bom diálogo com o parlamento, não tinha maioria para aprovar as leis que ele queriam, e aí a situação econômica e social da Argentina foi só piorando. E aí, o país fechou 2018 e 2019 com o PIB negativo, né? Uma recessão econômica, com mais desemprego ainda, e a pobreza cresceu também. E aí a Argentina teve que recorrer em 2018 para um empréstimo de 57 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né? Como se mais ou menos igual o que acontece nas famílias mesmo, né? Às vezes a gente passa alguma dificuldade e aí para tentar recuperar a gente tem que pegar dinheiro emprestado no banco. Foi mais ou menos isso que a Argentina fez, né? Pegou um empréstimo de 57 bilhões para poder honrar os compromissos que ela tinha, né? Pagar as dívidas, pagar os funcionários públicos e coisas desse tipo. E aí, com toda essa situação, a oposição começou a ser favorita de novo na eleição, né? Então, a antiga presidente, que era a Cristina Kirchner, que até foi envolvida em alguns escândalos de corrupção, chegou a ser presa. Ela fez uma oposição muito forte ao governo desse Maurício Macri, né, que não conseguiu aprovar nada e piorou a situação da Argentina. E aí, em 2019, o partido dela e o presidente dela foi eleito, né, que era o antigo vice dela.
O pleito ele foi realizado no dia 27 de outubro de 2019 e o candidato era o presidente Alberto Fernandes, que é o que está como presidente hoje da Argentina. Ele é da Aliança Frente de Todos, né, que é um partido peronista ali, que é uma espécie de governo dos argentinos ali, mais aliado à esquerda, e ela foi eleita como vice-presidente, então meio que inverteu o papel ali. Ele era o vice, virou presidente, ela era a vice, e agora ela era a presidente e agora é a vice. E pesam contra ela algumas denúncias, investigações, processos judiciais sobre corrupção, justamente relativo ao último período que ela passou no governo da Argentina, e essas denúncias de corrupção ali atingem também o círculo político dela, inclusive o presidente que está em exercício hoje, né? Ele tomou posse no fim de 2019 e a situação econômica na Argentina ela continua muito difícil e também piorou muito por conta da Covid-19. O país foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus e o presidente deles decretou um lockdown de 8 meses, então o país ficou muito tempo fechado. Isso serviu para aumentar a situação de desemprego, de desvalorizar as moedas, né? E como aqui nos outros países também, até chegar a vacina, demorou muito tempo, porque eles já não tinham muito dinheiro para comprar. Então, a situação da Argentina hoje em dia é essa: ela segue tendo inflação, segue tendo desemprego, e o presidente ali também não está com muita popularidade. Então, provavelmente pode acontecer alguma mudança nas próximas eleições é, na Argentina, né? Então, esse foi mais ou menos um resumo aí da situação da Argentina, vindo meio que desde antes de 2015 até a situação atual, para ver se dá para entender ali, né? Um país endividado, que é governado por um pessoal mais ligado à esquerda, que era do antigo governo deles. Caso caia alguma coisa relacionada à Argentina, eu acho que provavelmente é o que está aqui dentro desse slide. Pode cair alguma coisa falando desse novo presidente, que é ligado ao governo antigo, do empréstimo que eles fizeram junto do FMI e do desemprego, inflação, né, a situação do coronavírus, coisas desse tipo. Acho que fora disso não deve cair muita coisa, não. Mas caso alguém tenha alguma dúvida aí, ou queira falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se não, eu já vou para o próximo país aqui, que é o Uruguai. Também é um vizinho nosso aqui, né? No Uruguai, a Frente Ampla, que é a coalizão de partidos de esquerda, governou o país durante muitos anos, né? Desde 2005 até 2020. Então, praticamente até o ano passado, eles tinham o mesmo governo ali de 2005. E nesse período eles teve alguns presidentes famosos, né? Como o Pepe Mujica, que eu acho que provavelmente alguém conhece aí, que é um velhinho que dirigia um Fusca lá, tinha um bigodinho. E essa frente ampla, que era o partido dele, aprovou no legislativo, né, várias leis que eram consideradas meio que polêmicas ali pela sociedade, né, dividiam algumas opiniões. Eles aprovaram a legalização do aborto, o uso recreativo e o plantio de maconha para consumo próprio. E foi um período ali que o país do Uruguai ele teve uma estabilidade meio que política, não teve muitos escândalos de corrupção, né? Um ou outro sempre tem, é normal de todo governo. O PIB cresceu ali desde 2003, mas passou a diminuir um pouco o crescimento de 2015 para frente. E aí o Uruguai ele tem alguns indicativos sociais muito bons, né? Tem um IDH bom, é um país bom para se morar, até porque é um país pequeno, né? Geralmente os países que são de menor extensão, eles tendem a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque é mais fácil de governar. Só que ao mesmo tempo que esse partido ele estava no poder ali, aprovando essas medidas polêmicas, eles estavam meio que deixando de lado também a questão da segurança e da educação. E a segurança começou a piorar e a educação também, e isso gerou meio que um debate ali a nível nacional, e a população do Uruguai começou a ficar descontente com esse governo. E aí o país ele registrou um recorde de número de homicídios em 2018, só que se a gente comparar com o Brasil, né, a violência no Uruguai ela é bem menor. Só que para os padrões do Uruguai, né, a violência cresceu muito. Porque aqui morre gente vítima de arma de fogo mais do que na Guerra do Vietnã, né? Então é meio difícil de comparar. Só que para os padrões do Uruguai a violência cresceu muito e a educação piorou muito.
E aí o pessoal estava descontente com isso e teve o segundo turno das eleições no Uruguai, que ocorreu no dia 24 de novembro de 2019, e quem ganhou foi Luiz Lacalle Pou, que é do Partido Nacional. Ele é de centro-direita. Ele derrotou o Daniel Martins, que era da Frente Ampla, que era esse antigo partido que dominou o Uruguai de 2005 a 2020, né, que é um partido ligado à esquerda. E as principais bandeiras dele, da campanha dele, são parecidas com aquelas que o Macri tinha na Argentina, só que ele não conseguiu passar nenhuma, né? Que era um enxugamento dos gastos públicos, né? Cortar gastos, melhorar a segurança pública, reforçar as polícias, né? E enfrentar mais a criminalidade. A vitória do candidato encerrou um período de 15 anos dessa frente ampla, né? Que foi um período muito longo, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, quando o PT saiu do governo, né? Que a população elegeu meio que o oposto ali, porque quando um partido ele vai ficando muito tempo no poder, ele vai se desgastando mesmo, né? Vai gerando algumas polêmicas e chega uma hora que a população se revolta ali, que é o oposto, né? E aí é o que a gente está presenciando hoje em dia. Foi mais ou menos o que aconteceu no Uruguai e também o que aconteceu na Argentina, né? Que o governo da Cristina Kirchner ficou um tempo no poder, ela se desgastou, se envolveu em corrupção, elegeu o oposto, praticamente, né? Só que ele não conseguiu governar direito e acabou voltando o partido que era, né? O Uruguai foi eleito há pouco tempo, o presidente ligado ao centro-direita ainda está governando, né? Então, só o futuro para a gente vai dizer, né? Se ele vai conseguir aprovar ou não essas medidas, se vai conseguir realmente melhorar a segurança. Pelo que eu vi, os indicativos de segurança do Uruguai tiveram alguma melhora, sim, não tão expressiva, até porque também faz muito pouco tempo que o cara está no governo, né? Então, é isso, coisas que a gente vai ter que ver aí no futuro próximo, né? E aí, caso alguém tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade para perguntar aí. Não, tá certo. Tranquilo? Bom, então aí já vou para o próximo país aqui, né, do resumão. Seria a Bolívia, né? Que ficou um pouco mais extenso, porque a Bolívia teve bastante coisa para falar. E eu vou começar falando do Evo Morales, que eu acho que todo mundo conhece, eu até coloquei a foto dele aqui embaixo. Ele também era do movimento socialista, ali ligado à esquerda, né? E governou o país de 2006 até novembro de 2019, né? E a polêmica que envolveu ele é que em 2009 a nova Constituição foi instituída ali na Bolívia e estabeleceu um mandato presidencial de 5 anos, com uma reeleição. Então, o sujeito ele podia governar 5 anos e podia ser reeleito para mais 5 e depois acabava. E aí, como essa Constituição era nova, a eleição do Evo Morales não entrou na contabilidade, né? Fizeram meio que uma manobra ali para ele continuar no poder e ser considerado meio que como se fosse o primeiro mandato de presidente dele. Aí ele concorreu à eleição, se elegeu no fim de 2009, né? E depois governou durante 5 anos e depois se reelegeu em 2014, né? Seria o segundo mandato, só que já era o terceiro seguido ali, né? E aí, quando esse mandato de 5 anos terminasse, ele não ia poder mais concorrer para a reeleição. E aí ele queria concorrer ao quarto mandato, né? Porque parece que quando o pessoal entra no poder, eles começam a gostar e não quer sair mais. E aí o governo dele propôs um referendo para mudar essa Constituição em 2016 para remover essas restrições sobre esses números de mandatos, né? Sobre esses números de reeleição. E aí a campanha entre o sim, né, a emenda, foi promovida pelo governo e a oposição era contra, né, claro, porque o cara ia ficar já 20 anos no poder, né, muita coisa. E aí o resultado final foi que o não venceu com 51% dos votos contra 48% para sim, né? Só que o presidente, que era o Evo Morales, que queria se recandidatar, né, não desistiu e o partido dele entrou com uma ação no Tribunal Constitucional, como se fosse o STF nosso aqui, contra esse limite de reeleições, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ele dizia que não pode impedir um cidadão de se candidatar. Só que não é bem assim que
a Declaração dos Direitos Humanos tá falando lá, né? E, no caso, ele já estaria indo para o quarto mandato. E aí, em novembro de 2017, o tribunal decidiu que o limite de 2 mandatos presidenciais era, sim, uma violação aos direitos humanos e autorizou ele a se candidatar novamente, né? Até porque o tribunal, quem indicou foi ele, né? Então, os ministros ali iam a favor dele mesmo. E aí ele chegou a concorrer nessas novas eleições. Ele foi o primeiro líder indígena a chegar ao poder no país, e isso é um fato marcante, provavelmente pode cair em algum vestibular. O seu governo relativamente foi um sucesso econômico ali, social na região, o PIB dele cresceu com uma média bem alta, de 5% na última década. A pobreza e a desigualdade realmente diminuíram, então ele teve alguns pontos positivos, né? Até porque geralmente quem fica muito tempo no poder assim consegue fazer algumas coisas, né? E aí o governo teve algum momento de nacionalismo, nacionalizou a exploração de mineral do gás natural, do petróleo, né, como se fizesse estatais, igual a gente tem aqui. E aí as eleições aconteceram em 2019 e o Evo Morales ganhou no primeiro turno, o que seria essa quarta reeleição dele, né? Só que isso começou a gerar muito questionamento sobre suspeita de fraude na apuração, né? Porque o governo dele já estava meio desgastado, ele já tinha perdido esse plebiscito para barrar essas reeleições, e o povo já não estava gostando tanto, e aí o cara vai lá e ganha no primeiro turno, né? Começaram a suspeitar disso. Se espalhou uma onda de protestos em 2019, talvez vocês viram alguma coisa disso nos jornais. Muitas cidades tiveram atos de violência, o pessoal ateando fogo, confronto com as polícias, e aí o que ficou decidido é que a Bolívia ela acertou com a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, que eles iam fazer uma auditoria ali para apurar os votos e que se tivesse alguma irregularidade, né, alguma coisa errada, eles iam convocar novas eleições. E aí a OEA fez essa auditoria, apresentou um relatório preliminar demonstrando que tinha sim algumas irregularidades, que tinha algumas fraudes, algumas coisas erradas. E aí ela propôs a anulação dessa votação e para realizar novas eleições, né? E aí o que aconteceu foi que tiraram os ministros do Supremo Tribunal Eleitoral deles lá, né, o TSE, porque eles estavam envolvidos também nessas fraudes, e nomearam 9 juízes, né? O presidente Evo Morales acabou aceitando essas recomendações, porque até o povo estava se revoltando muito, né? Estava tendo muitos confrontos, ele achou melhor convocar novas eleições. E aí veio a próxima eleição entre o pessoal do governo dele e a oposição. E aí o que aconteceu foi que ele renunciou, né, ao governo, renunciou à presidência, recebeu asilo político no México, né, foi para o México, fugido, e depois foi para a Argentina, que eram alguns presidentes ali que eram aliados dele, né, e aí concedeu o status dele de refugiado, que a gente já viu, né, que refugiado é diferente de imigrante, porque o refugiado ele corre risco de se voltar para o país dele, né? E pensando bem, até que ele corria algum risco mesmo, porque a população estava revoltada com ele. Então, se ele andasse na rua assim, ele poderia sofrer alguma violência, né? E junto com ele também renunciou toda a linha sucessória dele, né? E o pessoal começou a concorrer nessas próximas eleições. E aí convocaram essas eleições em 90 dias. E o que aconteceu foi que o pessoal dele ali, que era do governo dele, acabou sendo eleito no primeiro turno, que é o movimento do socialismo. Quem foi eleito foi o Luiz Arce, em outubro de 2020. Ele ganhou no primeiro turno com 55% dos votos, e a OEA fez de novo uma fiscalização, né, porque achou estranho. O cara sai do governo e aí quem ganha era um aliado dele, né? Só que uma das principais vozes responsáveis pela anulação das últimas eleições falou que dessa vez as eleições tinham sido justas, então que não tinha ocorrido nenhuma fraude, nenhuma irregularidade, e o movimento deles também elegeu alguns deputados federais, senadores, governadores, e aí o ex-presidente, né, que era o Evo Morales, que estava refugiado
na Argentina, conseguiu voltar ao país depois que o aliado dele foi eleito presidente, o Luiz Arce, que aí ele já não ia correr muito risco, né, se ele voltasse ao país. Agora ele está cercado da força policial da Bolívia, então tá, para ele está meio que tranquilo ali, né? Essa é a situação atual da Bolívia hoje. Ela perdeu o presidente, que queria concorrer ao quarto mandato, ele fugiu do país, foi para o México, depois para a Argentina, e aí tiveram novas eleições, que foram confirmadas, que dessa vez não teve fraude, só que quem ganhou foi o pessoal que era aliado dele, e aí ele voltou para o país. Essa é a situação atual da Bolívia. Então, caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para perguntar, hein? Tudo certo. Tranquilo? Tudo certo. Tá, beleza. Então aí eu vou pro último país aqui, que é o Chile, né? Que já é mais aqui pro sul, né? E também teve algumas coisas interessantes no Chile, algumas reviravoltas, né? Que foi mais ou menos ali nos meses de outubro e novembro de 2019. O Chile teve uma situação de agitação social, algumas violências, né? Desde que o país voltou para a democracia, né? Porque eles viveram uma ditadura do Augusto Pinochet até a década de 90. Então a democracia deles é bem recente, né? E aí começou a vir uma crise, porque o estopim dessa crise, na verdade, foi o aumento das passagens do metrô, mais ou menos igual o que aconteceu em 2013 aqui no Brasil, né? Quando o preço da gasolina subiu, se eu não me engano, e a passagem de ônibus subiu também, e aí começaram aquelas manifestações gigantes que tiveram lá na Paulista, e que acabaram terminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Então, foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Chile. Por conta desse aumento da passagem do metrô, a população começou a sair na rua, e aí aumentou basicamente 15 centavos, né? Foi alguma coisa irrelevante ali, mas foi meio que a gota d'água. E muitos estudantes universitários começaram a sair protestando, pulando as catracas, né? Para entrar no metrô sem pagar. A situação foi piorando, né? Os protestos tomaram as ruas da capital chilena, com grandes manifestações populares e com grupos de manifestantes pequenos ali tendo alguns atos de violência, incendiando ônibus, estações de metrô, tiveram saques a supermercados, lojas, farmácias e alguns ataques aos estabelecimentos, né? Mais ou menos igual o que aconteceu também nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, né? A grande maioria era pacífico, mas sempre tinha alguém ali que fazia alguma coisa errada, ateava fogo em alguma coisa, destruía a loja de alguém. E aí o momento mais marcante que aconteceu foi no dia 18 de outubro, quando foi queimado um edifício de mais de 20 andares que sediava a maior companhia de energia do país, que é a Enel. E aí, por conta de todos esses acontecimentos, toda essa crise, né, o presidente chileno, que é o Sebastián Piñera, ele declarou um estado de emergência no país, né, e enviou alguns militares ali para conter esses protestos, ordenou o toque de recolher, né, para o pessoal voltar para as casas. Só que mesmo assim os protestos continuaram e o presidente ele foi forçado a ceder ali e suspendeu o aumento da tarifa do metrô, que foi o que gerou toda essa confusão. Só que isso não fez com que a população parasse de protestar, né? Porque uma vez que se arrisca o fósforo ali, o fogo vai se espalhando, né? Aí foram entrando vários motivos, né? E a passagem do metrô foi só o estopim, só a gota d'água ali. E aí, uma das coisas que a população chilena pedia era a redução das desigualdades, privatizações, uma reforma previdenciária, porque a previdência deles vem desde a época da ditadura, e ela está praticamente meio que quase falindo ali, não estava conseguindo pagar direito, ou salários muito baixos para os idosos, né? Então, a população estava ficando mais pobre, por isso que estava aumentando a desigualdade. E aí começaram várias negociações, né? O Piñera e o Congresso chileno anunciou um pacote de medidas sociais, aumentou as aposentadorias, criou um teto de gasto com medicamentos, aumentou o salário mínimo deles lá, reduziu as tarifas de energia elétrica, tarifa de transporte público para quem é aposentado,
e prometeu também realizar uma redução do salário dos parlamentares, né, dos deputados, senadores, dos funcionários públicos que tinham altos salários, né, mais ou menos igual é aqui, e também diminuir o número de parlamentares, né, o número de deputados que eles têm lá, para um limite de vezes de reeleição também, né, para não poder ficar se reelegendo sempre, como acontece aqui no Brasil, que às vezes gente tipo o Renan Calheiros está no Congresso, sei lá, 20, 30 anos, né, o cara fica se reelegendo ali sempre e vai ficando milionário com a política, né, e aí o Chile proibiu isso, e aí sim a população deu uma acalmada, né? O estado de emergência foi revogado, tiraram o estado de emergência, e a última medida que o presidente aprovou foi para convocar um plebiscito, né? Que é um voto popular para a população ir votar no dia 26 de abril de 2020, para decidir se ia mudar ou não a Constituição deles, né? Porque uma das coisas que eles pediam era uma nova Constituição. E aí acabou que a pandemia atrasou um pouco e essa votação ela foi realizada em outubro de 2020 e quase 80% de quem votou a favor para elaborar uma nova Constituição. E aí definiram também que essa nova Constituição ela ia ser escrita por meio de uma convenção constitucional, que é uma Assembleia Constituinte, que é mais ou menos como uma votação, para quando a gente vai fazer uma nova Constituição, algumas pessoas elas se candidatam como se fosse deputado mesmo, e aí a população sai para votar e escolhe essas pessoas para fazer a nova Constituição do país, né? E essa Assembleia Constituinte ela vai ser composta por 155 membros que foram eleitos pelo povo chileno e em maio de 2021, né, faz pouco tempo até, e a promessa deles é que eles vão entregar uma nova Constituição em 12 meses, então provavelmente lá para maio de 2022, né, alguma coisa próxima dessa data, essa nova Constituição do Chile deve sair e deve mudar completamente o estilo do país, né, porque o Chile ele é um país que tem um estado menor, né, um governo menor, tem alguns gastos menores, não é tanto um governo assistencialista como eles estavam pedindo, né, que aumentasse salário mínimo, que tirasse as passagens dos idosos. Então, provavelmente a Constituição chilena vai vir bem parecida com a Constituição brasileira. E aí o governo do Chile provavelmente também deve mudar aí nos próximos anos. Essa é a situação atual do Chile, né? Até agora, essa é a informação que eu tive. O que está acontecendo é que eles estão elaborando essa nova Constituição e as manifestações meio que acabaram ali. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Aí, na semana que vem, eu trago o restante dos países da América Latina, né? Pelo menos os principais ali, porque geralmente isso sempre acaba caindo em algum vestibular ou outro, né? E eu sei que às vezes pode ser meio confuso, que eu às vezes fico falando, tal governo é de centro-direita, outro governo é de esquerda. E se vocês tiverem algum tipo de dificuldade em relação a isso, né? Eu posso trazer também alguma aula ou de economia ou até de política mesmo, né? Explicando um pouco o que significa cada coisa para essas coisas ficarem mais claras também na hora do vestibular, né? Bom, tranquilo aí? Tudo certo. Tudo certo? Acho que tem uma mensagem aqui no chat. Deixa eu ver. Maria Eduarda falou que tá tudo certo. Bom, então é isso. Caso ninguém tenha nenhuma dúvida, eu posso encerrar aqui, né? Depois eu compartilho a gravação da aula no canal do YouTube para todo mundo. A Maria Eduarda está agradecendo, eu que agradeço a presença de todo mundo aí. E aí é isso. Na semana que vem tem aula de novo, na segunda-feira, né? A gente vai completar a América Latina. E caso alguém tenha alguma dúvida durante a semana, pode me mandar mensagem também, fica à vontade aí. Bom resto de semana aí para todo mundo. Tá bom, obrigada, Felipe. Obrigado, eu que agradeço.